O mês de abril é um mês muito especial para todos nós vascaínos. Nós temos 3 comemorações nesse mês. Nós temos a resposta histórica de 7 de abril de 1924. Nós temos o aniversário de São Januário em 21 de abril de 1927. E nós temos o grupo de escotismo que foi fundado em 23 de abril de 1926, ou seja, no dia de São Jorge. E começando pela resposta histórica, em 1922 o Vasco ganhou o campeonato da segunda divisão, foi promovido à primeira divisão em 1923 e, consequentemente, ganhou aquele campeonato de uma forma que os outros clubes praticamente não aceitaram. E para que o Vasco pudesse disputar o campeonato de 1924, eles exigiram que o Vasco eliminasse do seu time todos aqueles jogadores da chamada classe popular, ou seja, negros, pobres, operários. E nosso presidente, à época, respondeu a essa associação que não iria de forma alguma excluir essas pessoas do nosso plantel e que, consequentemente, o Vasco estaria se desfiliando dessa associação. Em razão disso, em 1924, o Vasco disputou por outra associação. Em 1925, tentaram unir as duas associações, mas tirando essa imposição ao Vasco de excluir os negros e operários, porém, vieram com praticamente outra exigência, ou seja, que o Vasco não tinha estádio para jogar. Resumo dessa história toda. Os vascaínos se uniram, os sócios, torcedores, compraram esse terreno em 1925. Em 1926, começaram a obra da construção de São Januário. Em 21 de abril de 1927, ou seja, 10 meses após o início dessa construção, o Vasco inaugurou o seu estádio chamado Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário. Temos outras curiosidades também. São Januário, à época, até 1930, foi o maior estádio da América do Sul, só perdeu essa condição com a construção do centenário de Montevidéu. E depois, em termos de Rio de Janeiro, continuou sendo o maior estádio do Rio de Janeiro, só perdeu essa condição com a construção do Maracanã em 1950. E já tivemos público aqui de 40.208 pessoas no jogo Vasco e Londrina em 1978, em fevereiro de 78. E dentro do estádio nós temos a Capela de São Januário, nós temos o nosso parque aquático, ou seja, nós temos diversos setores aqui dentro de São Januário. Então São Januário é uma glória, é um orgulho para todos os vascaínos, e que isso tem que perdurar por todas as gerações. As pessoas que construíram São Januário, elas têm que ser lembradas e têm que ser homenageadas sempre, porque foi um trabalho árduo, um trabalho praticamente de mutirão que foi feito naquela época e que resultou na construção de São Januário, que é um orgulho para todos nós vascaínos. São Januário começou a ser construído em 1926, através de uma arrecadação feita entre seus sócios e torcedores. À época havia muita discriminação com relação ao Vasco, principalmente com relação ao racismo, que na época o futebol era totalmente racista, e com relação também ao Vasco não ter estádio. Ou seja, em 10 meses os torcedores vascaínos e os sócios vascaínos conseguiram erguer São Januário, estádio este que foi inaugurado em 21 de abril de 1927, e com isso, claro, construção de São Januário, a nossa tribuna de honra foi construída também à época, na parte central do estádio, e por aqui passaram diversos presidentes, diversas autoridades esportivas, onde nós podemos citar ex-chefes de Estado, Juscelino Kubitschek, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, que compareceram por diversas vezes a essa tribuna de honra. Dentre isso, nós podemos destacar que a lei do salário mínimo foi promulgada desta tribuna, a lei que instituiu a Justiça do Trabalho foi promulgada desta tribuna, e também a consolidação das leis do trabalho.
Houve também o aspecto social, com palco de corais orfeônicos, ou seja, cerca de 40 mil pessoas, regido pelo maestro Villa-Lobos. E havia as comemorações do Dia da Independência e do Dia da Bandeira. Além disso, o São Januário também foi palco de desfiles de escolas de samba, sendo o primeiro em 1943, de forma não oficial, e em 1945, de forma oficial, sendo campeã a Portela. A tribuna de São Januário, ela está ligada diretamente ao aspecto político e social do Brasil naquela época, enquanto Distrito Federal, que era aqui no Rio de Janeiro. Então, os grandes acontecimentos dentro do Rio de Janeiro, seja no aspecto político, seja no aspecto social, invariavelmente eram aqui em São Januário e partiam aqui da nossa tribuna de honra. Por todos esses aspectos, eu acho que no Brasil não há uma tribuna de honra que tenha tanta história como a história da nossa tribuna aqui dentro do estádio de São Januário. Se você for pesquisar, acredito que no Brasil não existe uma história tão rica, tanto no aspecto político, social, repetindo, como nós temos aqui. E eu acho que será difícil que algum clube venha a ter essa história dentro da sua tribuna. Eu ainda conheci isso daqui como cadeira de madeira. De madeira. Inclusive, a comemoração dos 60 anos de promulgação da CLT foi aqui na nossa tribuna de honra em 2003, conforme a placa existente na tribuna, que inclusive tem vamos chamar uma outra placa com assinatura de Getúlio Vargas. Está aqui na nossa tribuna, logo à entrada. Acredito que os 80 anos seja aqui também. Os vascaínos, anteriormente à construção do estádio, a concentração era na Rua Santa Luzia, onde existia uma sede, na Rua Santa Luzia, e posteriormente passou a ser no antigo Senac Trianon, na Avenida Rio Branco, e alguns anos após a construção de São Januário, viemos todos para cá e passamos a ter a nossa sede, efetivamente, a nossa sede administrativa e social no estádio de São Januário.